Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta também interessante em relação ao papel do linfócito T regulador na imunomodulação do quadro de dermatite atópica e se a imunoterapia ela poderia, através da estimulação desse linfócito T regulador, CD3, CD25, que expressa FOXP3, ele poderia, de alguma forma, Marcelo está melhorar. Sabendo, hein, cara? Aluno do mestre, né, tem que saber, né? Se ele poderia, de alguma forma, a imunoterapia, se poderia, de alguma forma, melhorar a vacina dessensibilizante, a alergia, poderia melhorar a dermatite atópica, sabendo que a dermatite atópica é uma doença multifatorial. Mas qual é a sua experiência e qual tipo de imunoterapia o senhor recomendaria para o caso de dermatite atópica, caso o senhor recomendasse? Pois é, então, basicamente, nós temos dois tipos de... Todo linfócito, vou falar para vocês que estão ouvindo, todos os linfócitos têm um marcador panlinfocitário, que é C de casa, D de dado, 3. Todos são. Dentro deles, você tem um grupo que é CD8, outro grupo que é CD4. E esse CD4, ele tem o CD4, o linfócito T, H2, que é um linfócito que está todo relacionado ao estímulo das alergias todas. Ele vai fazer a produção de interleucinas que vão estimular a produção de IgE, interleucina 4. Repete a pergunta, não entendi agora. Não, qual seria o melhor, a imunoterapia, o sistema então, se você considerar que ele é um indivíduo que tem uma alergia alimentar, o mais importante de tudo é você tirar o alimento. E hoje em dia você pode fazer os testes, você pode ter tanto a sensibilização para o IgE, como você pode ter também, alguns artigos deles, você pode ter uma sensibilização alimentar para o TH1, tipo dermatite contágio. Isso. E aí você pode tentar uma indução de tolerância por via oral do alimento. Pode tentar. Se você considerar que ele tem uma sensibilidade, toda indução de tolerância funciona da mesma maneira. Eu vou te explicar. E medicamento, quimioterapia, imunobiológico, anti-inflamatório, imunoterapia indutora de tolerância do alimento ou de inalante, é todo o mesmo mecanismo que acontece. Então, quando você começa a introduzir nesse paciente doses muito, muito pequenas do agente agressor em questão e vai aumentando lentamente, a primeira coisa que você tem é o seguinte: o mastócito que libera histamina e substâncias assim, ele, quando recebe uma quantidade pequena do alérgeno ou do antígeno, ele não tem a capacidade de liberar todas as substâncias vasoativas, histamina. Então, você come a primeira, mais imediata ação que você tem da indução de tolerância é essa indução de deleção dos danos dos mastócitos aos poucos. Por isso que no início da indução de tolerância pode ter reações graves, porque você está, o indivíduo se for muito sensível, você está com uma dose mínima possível e ele faz um quadro anafilático. Por isso que você tem que estar sempre, quando fizer a indução de tolerância, ter uma equipe multidisciplinar para atuar. Esse é o primeiro fator, é a indução de liberação aos poucos dos mastócitos, até que ele fique com pouca quantidade das enzimas vasoativas, etc. Essa é a fase imediata da indução de tolerância. A segunda fase de indução de tolerância é a estimulação dos anticorpos chamados anticorpos nucleadores. Você começa a imunoglobulina 4, GG4, GG1. E é muito interessante que, se você puder acompanhar o nível de GG4 durante a sua indução de tolerância, se ela subir muito rápido, a sua indução de tolerância não funciona. É quase paradoxal, né? A GG4 tem que subir. E outra coisa, ela também está relacionada com alergias alimentares também. A gente não acredita ainda nos testes de GG4 para alimentos. Ela está muito discutido no mundo. Mas ela está envolvida, assim como TH1,
na esofagite eosinofílica. Então, você, por exemplo, quando você induz uma tolerância, vamos chamar o leite, que o paciente tem um quadro dermatológico, alergia ao leite, e lá na frente ele pode fazer uma esofagite eosinofílica, você induziu interleucina 4 nele e vai fazer uma esofagite. Então, essa fase intermediária, a produção de anticorpos bloqueadores. E a fase terminal, tardia, melhor dizendo, leva 2 anos, nos casos da alergia, de indução de tolerância de alimento, medicamento, não, você, em 5 horas, você faz isso. A gente está até preparando um protocolo agora para medicamentos novos do nosso serviço. Mas no caso da indução de tolerância alimentar e principalmente a imunoterapia convencional, a última fase, a fase tardia, é a diminuição de produção de GE pelo linfócito B. Tanto é que você não adianta você ficar testando o GE, se está alto, se está baixo, está específico, não está específico. Pode fazer para você acompanhar o paciente, mas ela vai alterar em torno de 1 ano e meio a 2 anos. É que é uma grande queixa dos pacientes, é que eles acham que tem que baixar IgE, né? Isso até é uma coisa prática para os alunos aprenderem. IgE baixa não significa absolutamente nada. IgE pode até aumentar durante o tratamento da alergia. Então, às vezes você faz a vacina e tal, e a IgE continua alta ou baixou pouco, mas o que importa é o que o professor falou realmente, a produção do anticorpo bloqueador, do linfócito T regulador, e a melhora clínica, né, principalmente. Né? Sempre que você faz na imunoterapia para alergia, toda a conduta que você fica introduzindo alguma proteína, glicoproteína, de maneira crônica, ela vai induzir as células reguladoras, que elas são chamadas células linfócito T, CD4, CD25. E ela tem um marcador, que é uma proteína que, quando estimulado o receptor CD4, essa proteína vai lá no DNA dela e induz ela a produzir interleucina 4, etc. 3, exato. São o FOXP3, que é um intercomunicador, né? Exatamente. Tem um nome, esqueci o nome agora. Então, a grande célula que você induz a tolerância é o linfócito T regulador. E esse linfócito T regulador, o TH2, CD4, CD25, FOXP3, olha que interessante que eu falo agora, que impede que a mãe rejeite o feto.